Olá, pessoal! Meu nome é Daniela Safin e vamos para mais uma aula do módulo Fundamentos de Avaliação da Conformidade. Aliás, esta é a quinta e última aula desse módulo. E eu incentivo que vocês prossigam na sua jornada, porque o curso não termina por aqui. Teremos mais módulos e, portanto, mais aulas e mais oportunidades para você aumentar o seu conhecimento em avaliação da conformidade. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre as atividades de determinação da conformidade. Lembrando que determinação da conformidade é a segunda das três funções que definem a avaliação da conformidade. Vocês devem se lembrar da aula passada, que a avaliação da conformidade, ela pode ser descrita como um conjunto de três funções, que são a seleção, determinação, análise crítica, decisão e atestação. Na determinação, são realizadas atividades para desenvolver informações sobre o objeto e se ele, de fato, é conforme aos requisitos especificados, ok? Essas atividades, elas podem ser um ensaio, uma inspeção, uma auditoria, uma validação e verificação ou avaliação entre pares, ok? A gente já comentou nas outras aulas sobre essas atividades, mas nosso propósito aqui é detalhar um pouco mais o conceito e a definição dessas atividades, ok? Vamos começar pelo ensaio. De acordo com a própria norma ISO IEC 17000, que é a nossa grande referência em termos de vocabulário e definições em avaliação da conformidade, o ensaio é a determinação de uma ou mais características de um objeto de avaliação da conformidade de acordo com um procedimento. Então, na realidade, o ensaio não deve seguir um procedimento estabelecido e padronizado e tem como objetivo determinar uma característica de um objeto de avaliação da conformidade. Bom, aqui nessa figura nós temos uma ilustração do ensaio de crash test, que é um ensaio aplicado no programa de avaliação da conformidade de cadeirinhas de automóvel, essas que a gente usa para proteger as crianças de eventuais acidentes de trânsito, tá? Bom, a gente viu que os laboratórios de ensaio são quem realiza os ensaios. E para que eles sejam acreditados, eles precisam seguir a norma ISO IEC 17025, que especifica os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio ou calibração. Temos também a inspeção, que é o exame de um objeto de avaliação da conformidade, e após o exame, a determinação da conformidade desse objeto com requisitos detalhados ou com base no julgamento profissional, com requisitos gerais. Então, vamos entender essa frase, né? Primeiro, você tem um exame de um objeto, que é sujeito à avaliação da conformidade. A partir desse exame, é feita uma determinação dessa conformidade. Se os requisitos forem gerais, esse julgamento precisa ser feito por um profissional qualificado. Requisitos gerais são esses que são muito abrangentes, né? Que não são exatamente requisitos que trazem parâmetros quantitativos, objetivos para serem avaliados. Então, nesse caso dos requisitos gerais, a gente acaba demandando o conhecimento de um profissional qualificado para julgar se aquele produto está conforme ou não. Aliás, a inspeção, de uma forma geral, depende muito da atuação desse profissional qualificado. Aqui essa foto, essa ilustração, representa o tal profissional qualificado com uma guia, né, de checklist que é muito frequentemente utilizada na inspeção. Então, o profissional usa muitas vezes um checklist que lista os requisitos que devem ser examinados naquele objeto. O organismo de inspeção, ele, para ser acreditado,
precisa seguir a 17.020, que contém os requisitos para a competência de organismos de inspeção e para a imparcialidade e consistência das atividades. Então, essa é a norma, conforme a gente já falou também em outras aulas, que é a norma de referência para a atuação dos organismos de inspeção. Gente, temos também a auditoria. A auditoria é uma outra forma, um outro tipo de atividade que pode ser conduzida na etapa de determinação, porque ela ajuda a levantar informações pertinentes sobre o objeto sujeito à avaliação da conformidade. Então, o que é a auditoria conforme determina a própria 17.000? Auditoria é o processo para obter informação pertinente sobre um objeto de avaliação da conformidade e avaliá-lo objetivamente para determinar até que ponto os requisitos especificados são atendidos. E aí, a própria norma traz uma nota. Para fins de acreditação, o processo de auditoria é chamado de avaliação. Então, toda vez que um organismo de acreditação conduz um processo de auditoria para atestar a competência de um organismo de avaliação da conformidade, esse processo de auditoria recebe o nome de avaliação, ok? Bom, a auditoria ela pode ser usada para diversos processos de avaliação da conformidade. A auditoria ela é muito usada na certificação de sistemas de gestão, mas também ela pode ser usada na certificação de produtos. É comum que requisitos para certificação de produtos incluam uma etapa de auditoria no chão de fábrica, para avaliar a consistência do processo produtivo, por exemplo, tá? Aqui a gente trouxe uma norma de referência, que é a ISO IEC 19011. Essa norma aqui não é acreditável, mas ela é uma norma que traz diretrizes para a auditoria, especificamente aplicadas em sistema de gestão. Então, essa norma ela é uma referência importante para aquele que quer conduzir auditorias em sistemas de gestão. Ok? Temos também, como um dos tipos de atividade de determinação, a verificação e validação. Tá? Vamos aqui, então, diferenciar verificação de validação. Aqui à esquerda, a gente tem a definição de verificação. A verificação é a confirmação da veracidade por meio do provimento de evidência objetiva de que os requisitos especificados foram atendidos. A verificação, portanto, se aplica a eventos passados, tá? Já a validação é a confirmação da plausibilidade para um uso ou aplicação específica pretendida por meio do provimento de evidência objetiva de que os requisitos especificados foram atendidos. Então, a gente costuma dizer que a validação ela se aplica a um uso futuro pretendido daquela informação. Os organismos de verificação e validação são acreditados pela norma ISO IEC 17029, que traz os requisitos para esses OVV. Essa é uma norma super nova, de 2021, publicada em 2021. Portanto, essa modalidade de organismo de avaliação da conformidade e esse tipo de avaliação, de atividade para determinação da avaliação da conformidade, que é a verificação e validação, são muito recentes. Por isso, eu trouxe aqui um exemplo de como os OVVs têm sido utilizados no Brasil. Eu cito aqui o Programa Brasileiro GHG Protocol, que é um protocolo coordenado aqui no Brasil pela FGV. O GHG Protocol ele é um protocolo internacional, mas no Brasil trazido pela FGV. Esse programa estabelece métodos e diretrizes padronizados globais para gerenciar o inventário das emissões de gases de efeito estufa, GEE. Inventário esse de operações no setor público ou privado. E aí, o que é esse inventário, pessoal? Inventário
de emissões de gases de efeito estufa. Esse inventário, ele inclui o mapeamento das fontes de emissão de gases de efeito estufa de uma atividade, processo, organização, setor econômico, cidade, estado ou até mesmo de um país. Seguida da quantificação, monitoramento e registro dessas emissões. Então, quando a gente fala de inventário de emissões, esse inventário inclui o mapeamento das fontes de emissão, mas também a quantificação e o monitoramento das emissões realizadas, seja por uma atividade simples, seja por um processo inteiro, por uma empresa como um todo, por um setor econômico, cidade ou país. Tá bom? Bom, voltando aqui à nossa lista de informação, para obter o selo ouro, dentro do Programa Brasileiro GHG Protocol, o inventário de gases de efeito estufa deve ser verificado. Olha lá a verificação, gente. Verificado por quem? Por organismo de verificação acreditado pelo Inmetro. Tá? Ou seja, aqui nós temos 3 categorias de selo: o ouro, o prata e o bronze. O bronze é o inventário parcial, o prata é o inventário completo e o inventário verificado, a palavra verificado, dá a possibilidade da empresa obter um selo ouro, ok? Atualmente, pessoal, vamos voltar aqui para o canto direito da nossa tela. Atualmente, em 11 de março de 2024, nós temos 18 OVVs acreditados pelo Inmetro nesse escopo. Esse quantitativo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo, mas hoje, no momento em que eu gravo essa aula, nós temos 18 OVVs acreditados, o que é um quantitativo bastante expressivo e demonstra que as questões envolvendo gases de efeito estufa têm clamor de mercado. Bom, pessoal, o último tipo de atividade de avaliação da conformidade que eu trago aqui é a avaliação entre pares. A norma 17.000 diz que a avaliação entre pares é a avaliação de um organismo em relação a requisitos especificados. A avaliação essa feita por representantes de outros organismos em um grupo de acordo, tá? Então, você tem um grupo de acordo e aí você tem outros organismos que avaliam um organismo em relação a requisitos especificados. A norma que traz os requisitos para avaliação entre pares é a 17.040. Em outras aulas, eu já tive a oportunidade de explicar que organismos de acreditação no mundo inteiro pertencem a grupos regionais e globais e eles se avaliam entre si, avaliação entre pares, para poder justamente determinar se eles atendem aos requisitos da 17.011, que é a norma aplicada aos organismos de acreditação. Então, esse é um grande exemplo de utilização da avaliação entre pares, na avaliação da conformidade. Ok? Pessoal, as atividades de determinação, elas também podem ser classificadas quanto à parte que a realiza. Então, você pode ter uma atividade de determinação feita pelo próprio fornecedor daquele objeto. Seja um produto, seja um processo, seja um serviço, seja o fornecedor de uma informação, tá? Então, quando a própria pessoa ou organização que fornece o objeto de avaliação da conformidade realiza o ensaio, realiza a verificação, realiza a auditoria, então, nesse caso, nós temos uma atividade feita de determinação, uma atividade de determinação conduzida por primeira parte. A atividade de determinação conduzida pela segunda parte é quando a pessoa ou organização que tem interesse de usuário no objeto realiza a atividade. Então, quando a gente tem compradores que realizam ensaios para determinar se aquele lote de compra está conforme os requisitos, nós temos uma atividade de determinação de segunda parte. Tá? Bom, finalmente, nós temos a atividade de determinação conduzida por uma terceira parte. Toda vez que uma terceira parte, que é uma pessoa ou uma organização que independe do fornecedor ou do usuário,
Toda vez que uma terceira parte conduz a atividade de determinação, a gente ganha uma independência que traz um efeito positivo para a avaliação. Porque quanto mais independente é a avaliação da conformidade, mais a gente pode confiar naquela informação, tá? Justamente porque aquela terceira parte ela não tem nem o interesse de fornecedor, nem o interesse de usuário do objeto, e, portanto, a gente consegue confiar mais naquele resultado obtido pela atividade conduzida por uma terceira parte, tá ok? Pessoal, vou fazer aqui uma observação super importante. Lembra na aula passada que nós falamos que a atestação ela pode ser também de primeira parte, quando é uma declaração do fornecedor, ou de terceira parte, quando é uma certificação? Repara bem, nós podemos ter aqui uma situação em que nós temos um programa de certificação, ou seja, o processo de avaliação da conformidade pode ser todo conduzido por uma certificadora, que é um ente de terceira parte, que vai atestar e emitir um certificado ao final. Mas isso não significa que a certificadora não possa considerar resultados da etapa de determinação obtidos por uma primeira parte. Isso pode acontecer. A certificadora, que é aquela terceira parte independente que emite, aqui na função análise crítica, decisão e atestação, a certificadora que emite um certificado de conformidade, portanto, ela pode fazer uso de resultados de atividades de determinação obtidos por primeira parte ou por terceira parte, ok? Então, existe essa diferença. Uma coisa é a classificação de todo o esquema de avaliação da conformidade, que pode ser certificação, declaração do fornecedor ou acreditação, conforme a gente viu na aula anterior. A outra coisa é quem conduz as atividades de determinação. Nós também podemos ter uma declaração do fornecedor, ou seja, o responsável por atestar a conformidade do produto é a primeira parte. E aí, quando a gente fala de atestação, eu estou falando da terceira etapa da avaliação da conformidade. Mas essa primeira parte, aquele fornecedor para fazer a declaração, eventualmente por força até mesmo de regulamento, tem que disponibilizar um relatório de ensaio emitido por um laboratório de terceira parte, para provar que aquela declaração é fidedigna. Ou seja, a declaração do fornecedor, que é um esquema realizado pelo próprio fornecedor pela primeira parte, pode também se basear numa atividade de terceira parte para determinação da conformidade. Então, aqui está o outro exemplo em que a gente tem uma diferença entre aquele que atesta e dá a palavra final sobre a conformidade, que pode ser primeira ou terceira parte, e aquele quem realiza as atividades de determinação, que também podem ser de primeira e terceira parte. Ok? Então, esses conceitos não podem se confundir, tá? Não é porque eu tenho uma atestação de terceira parte que eu tenho que ter atividades de determinação de terceira parte. Não é porque eu tenho uma atestação de primeira parte que eu tenho que ter a primeira parte apenas conduzindo as atividades de determinação, tá bom? Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim desta nossa quinta aula, chegamos ao fim do primeiro módulo do nosso curso. Aqui estão as principais referências utilizadas, que eu também vou deixar na descrição do nosso vídeo. Espero ter contribuído com você e com a sua jornada de conhecimento em avaliação da conformidade. Até a próxima!